Olá pessoal, meu nome é Pedro Leandro, sou da turma 02A de Lógica de Programação e eu vou resolver para vocês a questão 11 da lista 2 de estrutura condicional, né? Então vamos lá, vou ler para vocês o enunciado da questão 11 dessa lista 2. Implemente um programa que calcula e mostra as raízes de uma equação do segundo grau, do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. O programa deve pedir que o usuário forneça os coeficientes a, b e c, que podem ser números reais. Então devemos calcular e imprimir o número correto de raízes distintas. Lembre-se que a equação pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. Para duas raízes, o programa deve imprimir x1 igual a raiz e x2 igual a raiz 2. Para uma raiz, o programa deve imprimir x igual a raiz 1, e para nenhuma raiz, o programa deve imprimir nenhuma raiz, certo? Então, vamos lá. Vou criar as variáveis a, b e c, que vão ser os coeficientes. Então, vamos lá. A variável a vai receber parsefloat do prompt de digite o valor de a. Então, vou fazer a mesma coisa para a variável b e c, certo? C, B e B. Certo. Agora, como é que a gente calcula uma equação do segundo grau? Vamos utilizar o Google como ajuda. Então, uma equação de segundo grau, ela pode ter duas raízes, certo? E a sua expressão geral é x igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Então, na verdade, o x1, ao invés de aqui ser um mais ou menos, é só um mais. Então, x1 vai ser igual a menos b mais a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E a mesma coisa para o x2, só que ao invés de um mais, é um menos que a gente tem no lugar. Só que para a gente não fazer isso aqui direto e para simplificar mais os cálculos da gente, a gente pode chamar esse b ao quadrado menos 4ac de delta. Vendo aqui, ó, como fica bem mais reduzidozinho a forma? Ó, delta é b ao quadrado menos 4ac. Então vamos fazer uma pequena análise aqui. Se esse delta ele for maior que zero, então quer dizer que esse mais ou menos aqui ele vai influenciar sim nos valores de x. Então vão existir duas raízes reais distintas. No entanto, se o valor de delta ele for igual a zero, então a raiz de zero é o próprio zero. Então a solução da nossa equação vai ficar somente o menos b sobre 2a. Afinal, menos b mais zero é zero e menos b menos zero é zero. Mas, se o nosso valor do delta ele for menor do que zero, então isso significa que essa raiz aqui é um número complexo. Ou seja, não existe uma solução real para isso. Então vamos implementar isso. Vou criar a variável delta, que vai receber quem? Ó? Delta ó, vai ser b ao quadrado, ou seja, math.poll b2, ou seja, b ao quadrado, certo? Menos, ó, 4 vezes a vezes c. Ok, esse é o valor do delta. Agora, eu vou criar as variáveis x1 e x2, que vão representar as nossas raízes, né? x1 e x2. E aí, se o valor do meu delta ele for maior do que zero, então x1 vai receber quem? Menos b mais o valor da raiz de delta, certo? Ó, x1 é menos b mais, ó, menos b mais a raiz de delta, mais, ó, math.square root, ou raiz quadrada, né?
math.sqrt do meu delta, certo? Só que tudo isso sobre 2a, certo? Pronto. Agora temos o valor de x1. Para fazer o valor de x2, é da mesma maneira, menos b, menos a raiz do meu delta sobre 2a. E depois é só dar um alerta no x1, é o x1 mais x2 mais x2. Entretanto, se o meu valor de delta ele for igual a zero, isso implica que só vamos ter uma raiz. Então eu simplesmente vou copiar e colar este código, certo? E o meu x1 ou x2 também, tanto faz, afinal, quando o delta é igual a zero, a raiz 1 é igual a raiz 2, então tanto faz aqui. Então, quando o delta é zero, então o meu x vai ser simplesmente menos b sobre 2a. Então vai ser menos b sobre 2a. Então eu dou um alerta, aí eu coloco x igual a x1. Poderia ser x2 também aqui, tá? Mas, se o meu delta ele for menor do que zero, então eu tenho que dizer que não há raízes reais, certo? Então, vamos salvar e executar para testar. Então, primeiramente, eu vou testar essa equaçãozinha aqui de cima, ó. x² mais 2x mais 1. Então, vamos lá. O valor do coeficiente A aqui vai ser 1. Do coeficiente B aqui vai ser 2. E do coeficiente C aqui, ó, ele vai ser 1. Então, o valor de x, ó, deu menos 1. E realmente, ó, bate com o que está aqui, ó. A solução é menos 1. Agora vamos testar essa equação aqui, ó. 2x² mais 3x mais 4 igual a 0. Então vamos lá, ó. O valor do coeficiente A é 2, o valor do coeficiente B é 3 e o valor do coeficiente C é 4. Então, ó, não há raízes reais. E realmente, ó, se você for ver a solução nesse site, você percebe que os valores de x tem um izinho aqui, ó, no meio. E esse izinho é um número complexo que vai representar a raiz de menos 1. Então isso aqui não é uma solução real, isso aqui é uma solução complexa. Então vamos testar a nossa última equação. x² é menos 3x mais 1. Então vamos lá. O valor do coeficiente A aqui, ó, é 1. O valor do coeficiente B é menos 3. E o valor do coeficiente C é 1. Então aqui, ó, temos a nossa raiz 1, que é 2,61, e a raiz 2, que é 0,38. E realmente, ó, se a gente for conferir aqui, ó, o valor da raiz 1, 2,61, e o valor da segunda raiz é 0,38. Então, é isso, pessoal. Falou!